Olá galera, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, aula de hoje 29 em Física. Estarei apresentando um conceito, um conteúdo de terceiro ano do ensino médio, praticamente do terceiro ano do ensino médio, tá? Lei de Ohm. Na verdade eu vou apresentar a primeira lei de Ohm, o significado e alguns exercícios, tudo bem? Então, a primeira lei de Ohm é identificada da seguinte forma: em um resistor ôhmico mantido a uma temperatura constante, a DDP, que é a diferença de potencial, é diretamente proporcional à intensidade de corrente que o atravessa, tá? Fórmulas basicamente para exercícios de sala de aula é U sobre I igual a R, ou seja, R é igual a U sobre I. R vem de resistência, U DDP ou tensão, I é intensidade de corrente elétrica. E ela é também escrita da seguinte forma: U é o produto de R vezes I, ou seja, tensão, ou DDP, é igual a resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. Para não ficar só no conceito, vamos fazer alguns exercícios. O primeiro exercício que eu trago de forma bem simples a resolução está dizendo assim o enunciado: determine a DDP que deve ser aplicada a um resistor ôhmico de resistência de 6 ohms para ser atravessado por uma corrente de 2 amperes. A intensidade de corrente é 2 amperes, tá? Então, olha só, resistor, né? Resistor igual a 6 ohm, tá? É assim o emblema, né? A letra grega, tá? Que é representado a resistência por ohm, tá? Então, na fórmula, eu vou aplicar U é igual a R vezes I, tá? Então, a tensão, que é U ou DDP, vai ser igual ao produto da resistência de 6 vezes a intensidade de corrente elétrica, que é 2 amperes, tá? Então, U é igual a 12 volts. Galera, é muito simples. Tem um inscrito que me pediu para que eu fizesse um vídeo sobre lei de Ohm, bem passo a passo, né, bem explicadinho, comentado. Então eu estou fazendo, tá? Porque esse inscrito me solicitou. Bom, aqui no exercício 2, eu tenho o seguinte enunciado: uma lâmpada incandescente é submetida a uma DDP de 110 volts, sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 5,5 ampere. Qual é, nessas condições, o valor da resistência elétrica do filamento da lâmpada, tá? Então, pode ser aplicado da forma que eu vou fazer, tá? Pode ser R é igual a U vezes I, ou U é igual a R vezes I, tá? É só a forma de escrever que está diferente, mas é o mesmo significado. Bom, como está pedindo o valor da resistência, eu vou colocar o R aqui em evidência, tá? R vai ser a tensão de 110, tá? 110 ADDP, dividido por 5,5 ampere, tá? Olha, eu fiz aqui só uma correçãozinha, tá? Então, R é igual a U sobre I. Só isso que eu equivoquei, é U sobre I, tá bom? Ou U é igual a R vezes I, tá bom? Então, eu estou aplicando essa fórmula. Eu fiz a correção, tá bom? Na verdade, R, resistência, é igual a tensão, ou DDP, dividido pela intensidade de corrente elétrica, ou mesmo corrente elétrica, tudo bem? Então, nesse caso, a resistência vai ser de 110 dividido por 5,5, tudo bem? Que vai resultar em, olha só, eu tenho 5,5 e vou dividir por 110, que vai dar 20 ohms, tá? A forma de pronunciar é engraçada, ohm. Então, resposta 20 ohm. Basta dividir 110 por 5,5, tudo bem? Mais um exercício que eu estou trazendo no meu canal, tá? O exercício 3 e 4, na mesma folha. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais para cá. Isso, aí focaliza melhorzinho, tá bom? Bom, o enunciado eu vou ler aqui para vocês. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido
por uma corrente elétrica de intensidade 10 A. Qual é a resistência elétrica do chuveiro? Tá? Então, eu aplico a fórmula direta. U é igual a R, que multiplica I. Ou seja, tensão é igual a resistência vezes intensidade de corrente elétrica, ou DDP é igual a resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. Foi-me dado no enunciado que a DDP, ou a tensão, é de 220. Então, no lugar do U, eu coloco 220. A resistência eu ainda não tenho, mas está multiplicando pela intensidade de corrente elétrica, que é 10 A. Tá? O que está multiplicando, passo dividindo. Então, na verdade, eu vou ter 220 sobre 10 igual a resistência. Isto implica que resistência será igual a 22 ohms. Tá? Então, vamos lá. Resistência é dado por ohm, tensão é volts, intensidade de corrente elétrica é por amperes. Novamente, tensão é dado por volt, resistência é dado por ohm e intensidade de corrente elétrica é dado a resposta por ampere, ou somente A. Exercício 4. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 20 volts, é percorrido por uma corrente de intensidade 4 A. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente de intensidade 1,2, que DDP deve ser aplicada a ele? Bom, inicialmente nós vamos pegar o enunciado inicial, né? E vamos descobrir a resistência. Então, eu aplico que U é igual R vezes I. Se você aplicar também R é igual U vezes I, dá no mesmo resultado. Então, U é igual R vezes I. Tudo bem? Bom, a tensão é de 20 volts, 20 no lugar do U, é igual a resistência que eu ainda não tenho, que vai multiplicar por 4 A, que foi me dado no enunciado, que está aqui, ó, 4 A. Tudo bem? O que está multiplicando passa a dividir. Então, 20 dividido por 4 será igual a R. Isto implica que a resistência é de 5 ohms, tá? Então, ou R, né? Olha, deixa eu focalizar melhor. É igual a 5 ohms. Tá aqui a resposta. Tudo bem? Bom, agora a situação é o seguinte. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente de intensidade 1,2 A, que DDP deve ser aplicado a ele? Então, a segunda parte do exercício nada mais é do que eu posso usar que R é igual a U sobre I. Foi encontrado 5 ohms de resistência, então 5 é igual a U sobre 1,2, tá? E agora é só multiplicar em cruz, né? Então, U ou DDP é igual a 6 volts. Pronto. De forma bem prática, tá? Esses exercícios. E para finalizar a aula, hoje, sobre a primeira lei de Ohm, eu trouxe o último exercício. Quando submetido à diferença de potencial 5 volts, olha só, um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 25 mA. Então, 25, deixa eu focalizar melhor aqui, ó. Olha só, isso, 25 mA. Então, se submetido à diferença de potencial de 25 volts, calma aí, vamos lá. Quando submetido à diferença de potencial de 5 volts, um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 25 mA. Se submetido a uma diferença de potencial de 25 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 100 mA. Determine A. Qual o valor da resistência elétrica desse condutor em cada caso? Então, primeiramente, eu vou aplicar aqui R é igual a U sobre I. Tudo bem? Então, resistência será igual a 5, que é 5 volts, dividido por 25 mA. Nada mais é do que 25 vezes 10 a menos 3. Novamente, notação científica. R será igual. Esse 10 a menos 3 eu jogo para cima. Então, ele vem como 5 vezes 10 a terceira. Tá negativo, passa para cima como positivo, dividido por 25.
Então, a resistência vai ser igual 5 vezes 10 a terceira, 5 vezes 1.000, tá? Que vai dar 5.000 sobre 25, tá? Olha só, vou trazer aqui para cima, galerinha. Então, resistência será igual a 200 ohm. Beleza. Primeira etapa do exercício. A segunda etapa, ele quer saber se submetido ao diferencial de potencial de 25 volts é percorrido por uma corrente de 100 mA. Então, segunda etapa, R é igual a U sobre I. Beleza, galerinha? Então, R é igual a 25 volts, que é a tensão, sobre 100. 100 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Ó, 10 a menos 3. Então, jogando para cima, R é igual a 25 vezes 10 a terceira sobre 100. E trazendo mais aqui no cantinho, ó. Então, eu vou ter que resistência é igual a 25.000. 25 vezes 10 a terceira é 25 vezes 1.000, que vai dar 25.000. Tudo sobre 100. Corto os dois zeros. Resistência é igual a 250 ohm. Beleza? Segunda etapa do exercício, tá? E, para finalizar, esse condutor é ôhmico nesse intervalo? Não. Não. Por quê? Pois, vem comigo, pois não manteve, né, resistência constante nesse intervalo. Então, para que ele seja um condutor ôhmico, ele precisaria ter uma constância na resistência. E não houve, porque no primeiro caso era 200 e no segundo caso 250. Alterou. Então, tá aí. 5 exercícios de primeira lei de Ohm, pedido de inscrito. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like. Tá bom, galerinha? Fiquem todos com Deus e abraços!